Muito boa noite, meus amigos. É com muito prazer que iniciamos mais uma atividade aqui no canal Vida e Prognóstico, do aplicativo Sua Vida, Sua Saúde. Hoje com o estudo do livro O Evangelho Dialético, no seu capítulo 13, intitulado Filho de Homem e Filho de Mulher. Muito bem, enquanto aguardamos uns minutinhos para a chegada dos nossos amigos, estamos lembrando a todos os que nos acompanham e que venham a assistir esse vídeo e esse aplicativo que nós estamos divulgando. Ele contém 11 livros que eu publiquei ao longo dos anos, a começar do Evangelho Terapia, Ciência de Amar, que é um estudo de 8 casos de cura do Evangelho, analisando os aspectos principalmente holísticos que envolvem a abordagem de Jesus Cristo. Com isso, nós podemos dizer que é um contínuo, buscar os detalhes de como a pessoa se sentia, como ela reagia, como ela pensava e trazer isso para correlacionar com a enfermidade. Porque no fundo, vocês sabem que o homeopata, ele vê a doença como tendo duas instâncias, 2 níveis de manifestação, o emocional e o orgânico, mas que tem um mesmo conteúdo. As características emocionais, elas de alguma forma fluem para o corpo e expressam aquele mesmo sentimento, a reação, ou seja, o corpo acompanha o emocional e revela aquilo que está se passando ou que já foi vivenciado um tempo antes. Às vezes, o intervalo entre a situação emocional e a manifestação física demora muitos anos, mas quando ela aparece, ela retrata, de certa forma, aquilo que foi vivido numa outra época. Bom, esse é o primeiro livro, Evangelho Terapia. Aí seguiram-se outros sobre Evangelho, Saúde do Adolescente, um livro totalmente focado na homeopatia, que é Homeopatia e Saúde, que nós temos estudado numa live toda terça-feira às 21 horas, e também o último livro publicado, estão disputando 2 livros, que é a minha tese de doutorado, que é História de Vida e Prognóstico, juntamente com um outro livro a respeito do significado espiritual dos chakras, que tem a ver com a vida na comunidade, nos pés, com a genitália, que é um tema que nós vamos abordar um pouco hoje, né, que é o masculino e o feminino, e por aí vai subindo, passando pelo plexo vital, pelo coração, pela comunicação na laringe, pelo cérebro e chega até a intuição. É um poema de ponta a ponta e tem algumas coisas muito interessantes, alguns conceitos muito úteis. Por exemplo, no final do livro é que eu entendi como ocorreu, como acontece a humildade por parte de Deus. Então, eu vou dar só esse estímulo para que aqueles que se interessam. Então, todos esses livros estão à disposição no aplicativo. Além disso, nós temos aí uma quantidade enorme de vídeos que também é possível acessar através do aplicativo. Bom, eu acho que já temos uma ideia, podemos seguir, já temos alguns minutinhos. As informações sobre como baixar o aplicativo estão aqui na descrição no YouTube. Quando você assiste pelo YouTube, ali tem, logo abaixo do vídeo, a descrição com as informações referentes a os meios para você baixar o aplicativo, tanto para iOS como para Android. Muito bem, podemos começar? Hoje, quinta-feira, dia 11 de março, são pouco mais de 20 horas, e o nosso tema é, como o título disse, no lembrete, no cartaz de convite hoje, a sexualidade espiritual ou psicológica. Porque há uma grande confusão, de uma forma generalizada, que a definição da sexualidade da pessoa tem a ver com a sua genitália. Isso
me parece, pelos meus estudos, um grande equívoco, porque nós temos pessoas do sexo feminino, da genitália feminina, que têm uma sexualidade espiritual psicológica masculina e vice-versa. Temos pessoas que têm uma genitália masculina e uma índole, um temperamento, uma sexualidade espiritual ou psicológica feminina. Nós vamos ver hoje que Jesus Cristo deu a esse tema uma relevância muito grande, porque filho do homem e filho de mulher, especialmente filho do homem, como ele se referia a ele mesmo, já tem uma quantidade enorme de interpretações e nós queremos colocar também uma hipótese para trabalhar aqui com vocês a respeito desse assunto. Tá bom? Então vamos começar aqui com o nosso vídeo. Olá, meus amigos. Eu sou Gilberto Ribeiro Vieira e estamos estudando hoje um tema muito relevante no livro O Evangelho Dialético, a sexualidade espiritual ou psicológica. E vamos dar início pela hipótese. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11:11. O que nos interessa particularmente nesse tema é o fato de filho de mulher representar pessoas que têm uma predominância do lado feminino na sua personalidade. E o que mais caracteriza isso é a receptividade. O feminino abriga, acolhe a semente alheia, que é um pensamento, um projeto, uma doutrina, uma ideia, uma proposta, e abraça aquilo, abraça a ideologia e dá um andamento naquilo. Pode ser que ela vai nutrir esse germe, essa semente, a fim de que ela se multiplique, ou vai simplesmente divulgá-la no mundo, vai complementá-la, aperfeiçoando-a dentro do possível, ou enriquecendo com mais detalhes. Isso é o trabalho do feminino, é acolher um projeto alheio em si e dar destino, progresso, mais vida àquilo. Podemos dizer que João Batista cumpre muito bem esse papel quando ele acolhe em si a promessa da vinda do Messias e prepara o caminho para ele. Seguimos para a antítese. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Mateus 11:19. Sabedoria é discernimento, é compreensão, é o justo conhecimento das verdades. Essa sabedoria permite que a criatura, predominantemente masculina, lide com as consequências, ou seja, os filhos são consequências, são resultantes, o prolongamento daquilo que se faz. Então, essa criatura tem o dom de ser mais criativo em si mesmo. Ele gera uma semente, um conhecimento, um projeto, uma proposta, uma ideia, uma doutrina, e se põe a divulgá-la no mundo. Ele procura pessoas para impregnar, para semear a sua própria criação. É por isso que no Evangelho Deus é pai e não mãe, porque Jesus Cristo tem uma visão predominantemente masculina, que envolve a criação em si mesmo. Ele é o portador da semente e
ele sabe que é preciso que ela germine, porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Então ele semeia e espera que o tempo mostre o quão boa ela é. Vamos adiante então para a síntese. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Mateus 19:4. Jesus Cristo tem predomínio masculino, por isso ele se auto-intitula Filho do Homem. E coloca João Batista como sendo um exemplo de filho de mulher, predominância do feminino. Atualmente nós podemos dizer que é mais claro, é mais evidente quando uma pessoa tem predominância do masculino, ela é voltada para um trabalho que se origina nela. Então, geralmente, a atividade profissional tem prioridade. É o trabalho, é o estudo, é a realização, é a missão. Enquanto que a pessoa com predominância do feminino, ela vai ser mais voltada para as relações afetivas. Ela pode sacrificar o seu trabalho, seu crescimento profissional em função de pessoas, especialmente vínculos afetivos, familiares. Baseado no Evangelho, não é o sexo orgânico, a genitália, que vai determinar o sexo espiritual ou psicológico. As duas coisas são dimensões diferentes, o que às vezes dá trabalho para quem se vê numa situação de conflito. A rigor, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Um homem pode ter, por exemplo, um físico muito forte, compleição máscula, entretanto, o temperamento é dócil, é meigo. Enquanto uma mulher pode ser franzina, delicada, e, no entanto, o seu temperamento é possante, ela é viril. A questão de equilibrar-se nessas duas coisas é um trabalho individual. Muito obrigado, um abraço, até a próxima, se Deus quiser. De assistir a esse vídeo, que é uma síntese muito grande do capítulo. Tem tanto mais de informações a respeito desse assunto. Somente quando envolve a questão de João Batista, porque, vejam bem, nós já podemos aqui acrescentar alguma coisa, né? Porque, na hipótese, João Batista é uma figura muito peculiar. Ele vive muito tempo no deserto, pregações e batismos, mas ao se dirigir para a cidade, ele acaba gerando um problema. Ele cria um conflito com Herodes, porque Herodes tinha um relacionamento, um casamento com a ex-cunhada, e isso era muito condenado pelo João Batista. Isso aí já dá um sinal importante da feminilidade de Batista. Ele não se envolve com questões, digamos, de realização, de missão, realização pessoal. Não, a questão envolve a condenação, que ele fala abertamente, em público. As imagens que são criadas é que quando Herodes aparecia em público, ele se manifestava assim, bem assim, aos gritos, né? E isso acabou gerando uma animosidade muito grande, especialmente da mulher, da Herodias. Então, o conflito aí é um conflito que gira em torno de questões afetivas, de relações. E essa é a marca do feminino. É priorizar isso, é se importar com isso, é se enrodilhar em problemas que envolvem relações entre pessoas. O desdobramento disso também é muito interessante, porque no momento em que Herodes fica muito atraído, muito fascinado pela dança da filha de Herodias, né? Ela é aparentemente uma dançarina exímia, ele fica muito excitado e fala que vai lhe dar o
e ela pedir até metade do trono. Mas como uma boa fêmea, ou seja, alguém que tem predominância do feminino, ela não quer nada que possibilite algum trabalho no mundo. Então ela consulta a mãe, ou seja, é uma fêmea buscando a inspiração de uma fêmea também. Então, ao quadrado, é fêmea ao quadrado. Ela pede o quê? A cabeça de João Batista. Com isso nós temos aí o protótipo de uma postura em que predomina o lado feminino, ou seja, as questões são o importante, a prioridade são as relações. Seguimos. Na antítese nós temos aí que veio o Filho do Homem. Então Jesus está se referindo a ele e às figuras que têm predominância desse lado masculino. O que é? Se o feminino tem predominância do nós, as relações têm a ver com o nós, o Filho do Homem tem um predomínio do eu, trabalho, da realização pessoal, da missão, conforme já foi colocado aí no vídeo. Esse lado tem um outro aspecto muito digno de atenção, que é essa última frase. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Filhos de quem? A sabedoria. A sabedoria gera consequências, gera resultantes. E isso representa, eles representam os filhos da sabedoria. Dentre esses filhos, tem um que é muito útil e é a prudência. A prudência, que está relacionada também com a sensatez, é a forma como esse indivíduo se coloca no mundo. Ele tem um trabalho, ele tem a sua própria semente para semear no mundo, e ele procura as pessoas receptivas. Procura de preferência fêmeas, ou seja, pessoas, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, do ponto de vista biológico, mas que sejam pessoas acolhedoras e vão receber essa mensagem, essa semente, e vão protegê-la, vão fazer com que ela cresça e se desenvolva, que tem muito a ver com o trabalho do corpo feminino quando recebe a implantação de uma semente masculina biológica, que é o espermatozoide, e dá a ele um trato muito grande, permite que ele se desenvolva e que ele faça progressos enormes até que ela libera para o mundo, até que ela dá à luz. Isso é um estereótipo do trabalho feminino. O masculino continua na sua função de semear o seu produto, a sua qualidade, a sua filosofia, a sua criatividade, a sua inteligência. O feminino geralmente pega essa mensagem e também dá um trato e faz com que ela se desenvolva ou se espalhe no mundo. Então, colocado dessa forma, a gente vê que o masculino ele está muito dentro daquilo que Jesus fala no Evangelho. Eis que o semeador saiu a semear a sua semente. No Evangelho de Lucas tem essa particularidade. Ele saiu a semear a sua semente, não a do outro, não a que ele pegou lá atrás, a que ele aprendeu com alguém, ele foi oferecida. Ele pode até se impregnar dessas coisas, mas quando ele sai para o seu trabalho no mundo, ele juntou essas coisas todas e fez a sua contribuição, fez a sua semente, e é essa que ele vai colocar, que ele vai procurar algum jeito dela ser acolhida para se multiplicar. E vamos então para o último. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Bom, aqui eu vou só fazer uma pergunta e deixar no ar para vocês. Se nós tivermos tempo e interesse por parte de vocês, nós retornaremos. Se nós fomos criados desde o início, aquele que os fez do princípio significa aquele que os criou desde a origem mais remota, nos fez macho e fêmea. Então eu lhes pergunto, Deus também é macho e fêmea? Bom, deixo essa pergunta no ar e vou agora então abrir para a participação de vocês aqui no nosso canal. Vamos tirar então
a imagem, né? E vamos ampliar e para a tela como um todo. Oi, tentar mais uma vez. Isso, agora sim. Muito bem. Meus amigos, deixa eu pegar aqui a outra inchadinha para a gente trabalhar aqui. Bom, boa noite, caríssimo britânico. Gabi, boa noite. Ananda, você conseguiu chegar? Que bom. Jane, boa noite. Beleza, te ver aqui, Jane. Márcio, tudo bem, Márcio? Então, você pode entrar em contato conosco através do blog, por favor, Márcio, porque lá nós temos condições de ajudar, e é do nosso interesse, tá? Mas lá nós temos melhores condições para lidar com essa questão, embora a Juranda esteja tentando resolver por aqui. Pense nisso, por favor. Romão, ser amigo não é ser igual, mas sim ser um assistente para as dificuldades materiais e, em especial, as espirituais das pessoas. É isso. Tem uma frase muito interessante que fala que Jesus se aproximou de todos, mas não se igualou a ninguém. Mas nós podemos ainda enriquecer um pouquinho mais essa questão da relação do masculino com o feminino, porque a relação entre eles obedece também a certas características. Um masculino com um masculino dá choque, dá curto-circuito, porque ocorre uma certa competição entre eles. Vamos exemplificar dentro do Evangelho, está aí no capítulo do livro, para quem se dispuser à leitura. Jesus e Judas são dois masculinos. Por que eu digo que Judas é masculino na sua sexualidade espiritual? Porque ele tenta interferir, ele tenta conduzir as coisas de acordo com a cabecinha dele. O que ele faz? Ele organiza uma situação e consegue um pouco de dinheiro traindo Jesus. Ele não traiu Jesus, ele vendeu Jesus. Ele entregou Jesus, muito provavelmente porque esse dinheiro era interessante para os projetos mundanos dele. Ele queria implantar um sistema, uma atuação no mundo que fosse bem estruturada do ponto de vista material, tivesse sede, tivesse recursos. E então ele entrega Jesus confiando que Jesus vai demonstrar as suas qualidades, a sua versatilidade espiritual e vai regressar. Então, digamos que ele programou uma coisa, programou uma realização e não conversou com ninguém, não discutiu com companheiros, foi tudo fruto da sua própria engenhosidade. À medida em que ela fracassou, o apóstolo Judas teve uma decepção tão grande, foi tão cruel com ele, que, para demonstrar que ele não tinha intenção nenhuma de provocar aquilo, ele se suicidou. Bom, temos aí então um exemplo claro de que duas pessoas numa mesma atividade que tem uma predominância muito acentuada da masculinidade espiritual ou psicológica tendem a um choque. Diferente da relação de Jesus com Pedro. Pedro é manso, é indeciso, é dócil, aceita a condução, vai entrando na sintonia, tanto que num momento bem delicado da conversa de Jesus com o grupo, quem toma a iniciativa de dizer: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, ele está demonstrando que ficou completamente impregnado da proposta, né? E é para essa figura que Jesus fala, né? Para esse apóstolo que fala que tu, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves do céu, e o inferno não prevalecerá contra ela. Né? Ou seja, ali há uma harmonia fina, né? Há uma afinidade muito exuberante em que o masculino vai introduzindo a mensagem e o indivíduo de prevalência feminina vai acolhendo isso até com o tempo, com os anos. Pedro
se tornou realmente um alicerce do trabalho cristão no mundo já há muito tempo depois que Jesus tinha partido e cumpriu esse papel de desenvolver a proposta e fazer com que ela terminasse muitos filhos, muitos frutos no mundo. Tá bom? Muito bem. E Marcos Geraldo Teixeira Santana. Tudo bom, Marquinhos? Que bom receber você aqui. Marquinhos é aquele que há umas 2 ou 3 semanas eu pedi a ajuda de vocês para localizá-lo, juntamente com a Nati, e o Pedro Meneguinho nos fez essa gentileza. E ei-lo aqui entre nós. Ei, Norinha, tudo bem, minha irmã? Bom, esse tema, conforme eu disse para vocês, tem muitas informações aí no livro O Evangelho Dialético. O que mais que nós podemos analisar? O que eu tinha programado para lhes falar, eu enxuguei e resumi. Mas eu posso também lhes dizer que esse tema é tão importante, ele é tão básico, que eu consegui inserir um capítulo na minha tese de doutorado, denominado Adão e Eva no Paraíso Científico, onde eu vou extraindo mais coisas desse assunto, desse tema. E, como eu disse, no Poema das Moradas, ele também, uma longa exposição com muitos comentários, reflexões, dentro de uma ótica que envolve mais a questão de macho e fêmea. Aquele que os fez no princípio, o macho e fêmea os fez. Bom, tudo bem. Gabi, podemos dizer que o Cristo tinha uma alma feminina? Gabi, eu acho que não. Nos meus estudos, nas minhas perquisições no Evangelho, eu cheguei à conclusão que ele tem um predomínio do aspecto masculino e é um predomínio grande. Porque esse predomínio pode ser discreto, pode ser equilibrado, né? Digamos que algumas pessoas têm tanto o masculino quanto o feminino que se equiparam, que são equivalentes. Pode ter um grande predomínio da parte masculina ou um grande predomínio da parte feminina. Se nós analisarmos o discurso de Jesus, ele é muito centrado no eu. Ele não tem uma relação assim com um grupo de apóstolos, a não ser raramente. É sempre uma relação dialógica, ou seja, uma relação a dois, mano a mano. Os diálogos, em geral, estão com o Pedro, com o João, com o Felipe, com o Tiago, entendeu? É sempre eu e você, eu e você. Além disso, tem um fato muito marcante na vida de Jesus, que ele não se casou. E aparentemente teve um vínculo, teve uma relação afetiva forte com Madalena. Eu entendo, isso é coisa assim, das minhas elucubrações, que ele não se casou, não teve família, não teve filhos, porque ele sabia que estava muito provavelmente marcado para ser eliminado pelas autoridades, o Sinédrio, pelas autoridades do templo. Então, uma pessoa com essa clareza de raciocínio, de clarividência, ele sabe como é que as coisas tendem a caminhar, e tanto que ele disse algumas vezes para os apóstolos que ele ia ser entregue, ia ser açoitado e ia ser morto. Não faz sentido que alguém já com essa determinação arrumasse laços afetivos para se prender, que dificultaria muito o seu trabalho, a sua missão, a sua entrega, também geraria dor demais para aqueles que ficassem. Já bastava a sua mãe e os seus irmãos, especialmente a sua mãe, que deve ter sofrido horrores com todo esse processo até o desfecho no Calvário. Então, baseado nesses dados, especialmente, assim, eu acho que é muito importante que o discurso de Jesus é centradíssimo no eu. O Pai que está em mim que faz as obras. Eu e o Pai somos um. Eu sou isso, eu sou aquilo. É claro que nós hoje já temos um entendimento diferente em relação a isso do eu sou, né? A grande maioria dessas afirmativas podem ser trazidas para nós, para cada um. Então, quando ele diz eu sou o pão, eu sou o bom pastor,
eu trago isso para mim. Eu sou. O meu eu é o caminho, a verdade e a vida. Eu não vou ao Pai se não for me ajustando a esse modelo que Deus usou para me criar. Bom, a minha pergunta deve estar, espero, que ela esteja ecoando aí nos ouvidos de vocês, Se Deus me criou macho e fêmea, então Deus é macho e fêmea também? O que significaria Deus ser macho e ser fêmea? Ou ainda em nós mesmos? Aí eu já vou adiantar para vocês que no capítulo da tese eu me referi agora mesmo, Adão e Eva no Paraíso Científico, lá eu elaboro uma proposta, uma hipótese que a fêmea já residia em Adão. O fato de Eva ter descendente da costela mostra que a primeira fêmea a existir no mundo estava em Adão. Então ele era macho. Fêmea. E é muito interessante porque o arco costal, onde as costelas se alojam, onde elas convivem, onde elas interagem entre si e elas formam grupos, formam parelhas, formam segmentos, mostra que é um segmento, que é uma parte do corpo com uma predominância grande das características da feminilidade. Ou seja, a intuição que levou a descrever lá na antiguidade, que Moisés descreveu que a mulher foi extraída de uma costela de Adão, mostra que era perfeita a intuição. Foi de uma... É magnífico você ver que ali é um conjunto. O arco costal é feito de peças curvas e que se inserem e que estão em constante movimento, como se elas bailassem ao impulso da sinfonia pulmonar, e ao se inspirar expande, ao expirar contrai, e elas têm uma relação com a sua contraparte, até que chega embaixo, elas se tornam costelas flutuantes ou falsas. De qualquer maneira, o que importa é que Adão já era macho e fêmea. Ele é um protótipo, com certeza masculino, porque o judaísmo, Israel, é um campo, é uma nação predominantemente masculina. Assim como nós, brasileiros, formamos uma nação predominantemente feminina. Gosta, que prioriza as relações, o bem-estar. Tem um capítulo muito bom sobre esse assunto também, num livro de Pietro Baldi, livro Princípios de uma Nova Ética. Ele mostra a alternância de predomínio na cultura ao longo das épocas, mostrando ora a predominância do masculino e ora a predominância do feminino. Especialmente na França, naquela período de Idade Média, dos reis muito festivos, ali nós tínhamos toda a valorização da aparência, e isso é muito mais típico do feminino. Bom, então, aqui nós temos já então uma clareza de que nós nascemos ou nós passamos a existência gerados por Deus com as duas tendências, o masculino e o feminino. Então, ficou claro, Gabi, a resposta para você a respeito da questão de que Jesus tinha predominância masculina, era muito centrado em si mesmo, na sua relação com Deus, na presença de Deus nele, e a mensagem, o trabalho dele é genuinamente masculino, com referências ao lado feminino, e é claro que existem algumas importantíssimas, como, por exemplo, a respeito da compaixão, do amor, e especialmente no capítulo 17 do Evangelho de João, quando ele fala a respeito da perfeição e que essa perfeição se alcança através da unidade. Então, tudo indica que nós não somos capazes de chegar à perfeição isoladamente. Isoladamente, nós chegamos à liberdade, mas à perfeição nós só alcançaremos em conjunto, em união com os demais. O espírito não tem sexo definido, Marquinhos
perguntando: Marquinhos, eu entendo que tem sexualidade definida, e é a coexistência do masculino e do feminino. As variações a partir disso são muitas, porque a proporção de masculinidade e de feminilidade pode variar ao extremo. E o que importa é que cada um encontre no mundo a sua melhor maneira de se expressar e de se realizar, consequentemente, de se desenvolver espiritualmente. Então, nós dificilmente podemos afirmar, como eu acabei de exemplificar no caso de Jesus, que é um caso exuberante, e ele tem predominância do masculino, mas que ele não é desequilibrado, porque ele reconhece o valor, a importância, e ele tem em si também alguns talentos mais marcantes do feminino. Eu já disse, a exemplo do amor, da compaixão, da solidariedade, que são virtudes que apontam para as relações saudáveis, evoluídas, que ele manifestou continuamente, mas ele prevalece na sua postura e no seu discurso a individualidade, a expressão da sua identidade de uma maneira assim muito grande, muito que ofusca um pouco o resto, fruto, eu entendo, da prevalência do masculino no seu espírito. Se ele fosse predominantemente feminino, o trabalho coletivo, a vivência familiar, provavelmente um casamento, estaria muito mais adequado e ele provavelmente se lançaria nesse terreno, nessa via. É o que eu entendo, por exemplo, do Gandhi. Eu acho que é uma figura muito interessante, um sujeito iluminado. Isso quem diz é o próprio Chico Xavier, num dos livros psicografados pelo Emmanuel, e tinha muito mais aptidão para a vida em conjunto, tanto que ele funda uma comunidade, um ashram, e vive lá durante muito tempo. E a sua postura na condução do processo de independência é toda voltada para a população. Torna um ícone, lidera, vai preso várias vezes, sai e cria aquelas atitudes dele, não só o jejum, mas como a desobediência civil, que era um confronto contra o reinado, contra o domínio da Inglaterra, mas ele está sempre, o olhar dele é sempre assim, difuso para a população. É uma marca do feminino, que as coisas formam um todo. Ele não lida muito com indivíduos, com pessoas, como é o que acontece com Jesus Cristo. Isso é uma hipótese de trabalho. Não levem como sendo uma expressão grande, assim, uma verdade que alguém captou, que eu tivesse captado e estou trazendo uma revelação. Não, esse é um estudo, é uma proposta, uma hipótese. Tá? E Jane, Deus, para criar, ele precisaria conhecer. Penso que as leis existentes tendem ao masculino, mas a misericórdia de Deus ao feminino. Bom, legal, Jane. A misericórdia é realmente uma virtude alinhada com a compaixão, com o amor, com a solidariedade, com o perdão. O perdão não é bem uma virtude, é um instrumento, mas faz sentido. O nosso desafio, quando a gente chega nesse nível de pensar em Deus, é que temos que utilizar, eu pelo menos recorro muito, às referências que Jesus nos legou. E essa que eu deixei aí em banho-maria é uma das principais, E Deus nos criou. Ele não pode criar que não seja a sua imagem e semelhança. Ponto, assim, absoluto. Então, ele é macho e fêmea, mas ele também não é rígido, ele trabalha com liberdade. Por isso, ele pode dosar as virtudes, talentos, as características em diferentes porções em seus filhos, desde que entendamos que ele criou espírito, Na conversa com a samaritana isso fica claro. Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram
o adorem em espírito e verdade. Então, nessa tentativa de entender um pouco mais esse assunto, esse tema, cabe a gente considerar que Deus criou Ele mesmo e, ao fazer isso, Ele deu identidade eterna, ou seja, identidade eterna, vida eterna, às suas partículas, e essas partículas foram reunidas num organismo imenso que nós chamamos de universo. Então vejam bem, se eu olho para Deus, eu olho como? Eu olho pensando nele como um ser uno, ele é um todo uno, ou ele é um todo repleto de partículas que se associam, que se conglomeram, que se interrelacionam. Qual é a imagem que me atrai mais? Um ser uno? Ele é um todo em si? Ou ele é um todo multifacetado, com talentos, com funções, com uma quantidade imensa de partículas que, como as células do nosso corpo, que fazem parte de nós? Nós somos faíscas de Deus. Quando nós olhamos para Ele, nós podemos olhar das duas formas, mas podemos também ter mais afinidade com uma delas. Pode ser que eu me afinize muito mais com Deus uno, que é masculino, ou então com o Deus, que é um grande conglomerado de criaturas, de filhos que se unem e que vivem numa harmonia, assim, de uma beleza inexcedível. Simples fato de eu olhar para Deus, ou olhar para qualquer outra criatura e ver mais um lado do que o outro, mostra a minha própria sexualidade. Eu olho para Jesus e digo que ele é como alguém costuma dizer, um doce meigo rabi da Galileia, eu estou dando atestado que eu sou muito feminino. Mas se eu entendo que Jesus é o Filho do Homem e que ele é muito corajoso, ele tem uma concentração em si mesmo, uma força tremenda que exala dele e desce para o mundo e que se espalha. Eu estou dizendo que a minha concepção de Jesus Cristo é masculina. Eu vejo, o fato de eu vê-lo assim, mostra que eu sou predominantemente masculino. Pode ser pouco, ser muito. Depende de outras coisas da minha vida, do que eu faço, do que eu sinto, do que eu penso. Então, Deus é um só, mas ele pode ser visto, e ele pode se mostrar, ele pode se revelar dessas duas maneiras. Uma maneira íntegra, mais fechado em si mesmo, em que todas as coisas se reúnem e estão ali intrinsecamente associadas de uma maneira que é impossível desfazer ou separar qualquer coisa porque está muito coeso. Essa é a visão do masculino. É a hora que eu percebo e que ele se manifesta dessa forma. É o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus masculino. Um Deus mais comum na toda a trajetória dos profetas de Israel. No entanto, ele também se manifesta com as suas múltiplas características, com a sua misericórdia, como disse a Jane, com a sua doçura, com a sua presença em circunstâncias muito pequeninas, a sua providência se revela a cada um e a todos, sempre que é possível, sempre que é necessário, sempre que haja mérito, mas é muito mais em função das nossas carências e dos nossos anseios do que do nosso merecimento. Então eu convido vocês, mais uma vez, para a nossa leitura da tese e do Filho de Deus. Estamos encerrando, Duranda já fez um lembrete aqui, e eu aproveito para, mais uma vez, mostrar nossa imagem do aplicativo para aqueles que se interessarem e que puderem, porque eu digo para vocês que o meu objetivo é ir migrando aos poucos para o aplicativo, de forma que eu consiga concentrar um pouco mais o meu trabalho nesse aplicativo que eu coloquei aqui, mas não passei a imagem para vocês. Tá bom? Meus amigos, é com muita gratidão pela presença de vocês que eu estou caminhando para o encerramento. Vocês dão um glamour especial e nós ficaríamos
muito diminuídos, têm essa presença generosa e que nos motiva muito para realizar esse trabalho. Um grande abraço, muito obrigado, e na terça-feira, às 21 horas, estaremos estudando homeopatia e na próxima quinta seguiremos com o estudo do Evangelho dialético. Tá bom? Beijo!